Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda com essa paz é seu irmão em Cristo, Cláudio Campos. Quero desde já, meus irmãos, deixar um vídeo aqui para nossa edificação. Quero agradecer a cada um de vocês que assiste o nosso canal. Você que entrou nesse vídeo, seja bem-vindo, seja abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. E tudo que você colocar as mãos que venha prosperar para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, fique até o final e nos ajude a evangelizar. A parábola do rico e insensato. Amém? E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Senhor Jesus, fala conosco nessa noite através da tua palavra. Meu Deus, que não venha ser carne nem sangue, mas que venha ser o teu Espírito. Fala conosco, meu Pai, porque a tua igreja te ouve. Fala conosco, meu Pai, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, fala conosco e fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus e aleluia. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, em uma das suas pregações, ele vai citar essa palavra, ele vai mencionar essa parábola, glórias a Deus. Quão enganoso, meus irmãos, é o coração do homem que deposita a tua esperança nas riquezas e nos bens materiais. Glórias a Deus. Porque toda a riqueza dessa terra vai ficar na terra. Nós não poderemos levar nada daqui. Eu penso que tudo aquilo que o tempo pode destruir, no final das contas, é vaidade, é ilusão. Glórias a Deus e aleluia. Aquele homem, ele procura Jesus, para que Jesus viesse a persuadir o seu irmão para que repartisse com ele a sua herança. Ele não buscava Jesus porque cria nas suas promessas. Ele não buscava Jesus porque o amava, mas ele buscava Jesus pensando nos bens terrenos. Glórias a Deus e aleluia. Meus amados irmãos, as riquezas terrenas são passageiras e transitórias, e elas têm dias para começar e tem dias para terminar. Glórias a Deus. Então, muitas pessoas, elas colocam a sua confiança, a sua esperança nas riquezas, porque afinal elas trazem uma certa segurança falsa. Elas trazem uma sensação de segurança. Porque se riqueza trouxesse segurança, porque se riqueza trouxesse a tranquilidade, Jó não teria passado por tanta aflição. Porque se falasse de dinheiro, Jó tinha dinheiro. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que espelhar e buscar as coisas que são eternas, as coisas que são de cima. Glórias a Deus. As riquezas não podem trazer a paz eterna, porque elas são semelhantes às nuvens de chuva, que vêm por um momento, traz as bênçãos momentâneas, e por um instante elas desaparecem de novo. Assim são as riquezas passageiras dessa terra. Glórias a Deus. Elas vêm por um momento
e também por um momento elas se vão. Glórias a Deus. Aquele homem, ele estava em busca da riqueza terrena. Ele vai atrás de Jesus e diz: olha, o meu irmão, ele não quer repartir comigo a minha herança. O meu irmão, ele não quer me dar a minha parte. Enquanto muitos, meus irmãos, estão lutando pelos lotes terrenos, existe um reino celestial reservado para cada um de nós. Glórias a Deus, aleluia. Enquanto muitas pessoas estão olhando para as coisas terrenas e passageiras, existe algo sobrenatural, algo espiritual, que será eterno para todo aquele que vencer e permanecer até o fim. Glórias a Deus, aleluia. O problema é que muitas das pessoas não conseguem enxergar essa esperança. Aquele homem, ele estava mais preocupado com as suas riquezas terrenas. Ele estava mais preocupado em granjear o tesouro dessa terra. Glórias a Deus. E muitos são as pessoas, meus irmãos, que não conseguem olhar para frente, não conseguem pensar em uma eternidade e por consequência também não se prepara para a eternidade. Glórias a Deus. Enquanto eles pensam nos bens materiais, eles esquecem os bens espirituais que estão eternos e que nunca vai se acabar. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse: glórias a Deus, ajuntais tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e nem a traça corrói e nem o ferrugem pode corroer, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós temos que ter as coisas terrenas. Sim, nós temos. Nós precisamos pagar conta, nós precisamos sobreviver. Não estou aqui dizendo que não precisa trabalhar, não precisa buscar. É claro que nós precisamos. Todos nós precisamos de bens materiais, sim. E se Deus quiser me acrescentar, eu recebo. Glórias a Deus. Mas o que eu quero que os irmãos entendam nessa noite é que isso não pode ser a nossa prioridade. Isso não pode ser a nossa primícia. A nossa primícia tem que ser buscar a Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele nos acrescentará. Glória a Deus! Buscar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Glórias a Deus. Aleluia. Aquele homem, ele não buscava Jesus pelas promessas eternas, mas pelas promessas momentâneas. Ele queria pegar aquele dinheiro, pegar a sua herança. Glórias a Deus. E aqui também vai dizer sobre um homem rico. Aquele homem tinha trabalhado durante toda a tua vida. Aquele homem tinha se esforçado durante toda a tua vida para granjear uma grande quantidade de bens. Mas enquanto aquele homem semeava nos campos da terra, ele negligenciava a plantação celestial. Enquanto aquele homem, meus irmãos, se dedicava em buscar os tesouros terrenos, ele esquecia os tesouros espirituais. Glórias a Deus. Enquanto aquele homem gastava seu tempo, sua dedicação e sua força para buscar as coisas do céu, ele perdia a comunhão com Deus, ele perdia a sua possibilidade de morar na glória, porque ele não pensava nessas coisas. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, pessoas que trabalham a vida toda, correm atrás da vida toda dos bens materiais, de fortuna sobre essa terra, e chega um dia que essa pessoa se vê diante de um espelho e ele contempla seu rosto abatido pelo tempo, ele contempla seus cabelos brancos pelos anos que se passaram, e então ele entende que toda a vida dele já se passou. Aquele homem que, quando ele ajunta aquela grande quantidade de bens, ele diz: olha, eu não preciso trabalhar mais. Eu falo para minha alma: descansa, come, bebe, porque você tem muitos bens para passar por muitos anos. Mas aquele homem não entendia que a vida dele já tinha passado. A nossa vida, meus irmãos, ela é muito rápida, ela é muito passageira. Não há tempo para ensaio. Eu ouvi uma frase esse dia e achei interessante, que na nossa vida, na nossa jornada sobre a terra, não há tempo para ensaio. Todos os dias é para valer. Todos os dias que passa é um dia menos que nós temos para viver sobre essa terra. Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, todas as pessoas, quando elas pensam em uma viagem,
elas então planejam que aonde elas estiverem, onde elas vão chegar, vai ter café da manhã, vai ter almoço e vai ter janta. Sabe por quê? Porque a provisão que está na casa dela não vai atender ela na cidade que ela chegar, não é assim? Ela planeja comprar passagem, ela planeja ter dinheiro para gastar durante a viagem, porque a provisão que está na sua casa, a sua cama, os seus alimentos que está em casa não vai poder atender essa pessoa nesse lugar. E isso se chama prudência. Toda pessoa que vai mudar de país, ele passa ali na alfândega e ele troca a sua moeda. Quem vai para os Estados Unidos, ele chegando ali no lugar e faz a troca, ele troca o real por dólar, porque o real é muito valioso no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele não pode ser comercializado. Assim são os tesouros espirituais. Os tesouros terrenos, eles têm muitos valores na terra, mas eles não têm nenhum valor lá no céu. Lá no céu, os tesouros, a prata terrena não pode ser comercializado. O Senhor Jesus, ele disse em uma das suas pregações: granjeais, amigo, com as riquezas da injustiça, para que quando essas os soltarem, eles os recebam nos tabernáculos eternos. Então, meus irmãos, é interessante para nós que nós venhamos usar o nosso dinheiro, se for o caso, para abençoar a obra de Deus, para depositar tesouros do céu, para depositar tesouros nas partes celestiais, porque aqui tudo vai ficar para trás. Aquele homem então, ele tinha uma abundância de bens, mas chegou o dia da sua morte, e ele não podia levar nada daquilo que ele possuía. Ele não poderia transferir aquele celeiro que ele tinha construído para levar para lá. Então, meus amados irmãos, que fica uma reflexão na nossa vida: o que nós temos feito, o que nós temos semeado para o reino dos céus. Lembre-se que Deus deu um talento para cada um de nós, e Ele deu conforme a nossa capacidade. Aleluia, Deus. E que Deus vai requerer de nós alguma obra. Deus vai requerer de nós os frutos deste talento. Então, meus irmãos, que nós não venha se apegar somente nessas coisas da terra, mas que nós venha buscar a Deus em espírito e em verdade, que nós venha crer, meus irmãos, que essa palavra é verdadeira e que vai se cumprir. Jesus vai buscar um povo lavado, remido e separado para morar no céu para sempre. A nossa morada não é aqui. O apóstolo Paulo diz em um dos meus textos, glórias a Deus, e aqueles que esperam no Senhor Jesus só nessa terra são os mais miseráveis entre os homens. Nós precisamos pensar no nosso futuro, isso é prudência. Glórias a Deus. Nessa mesma palavra que eu citei um versículo aqui agora há pouco, a Bíblia diz que havia um homem e ele foi mandado embora do seu trabalho. A Bíblia diz que ele disse: olha, cavar eu não posso, de mendigar eu tenho vergonha, mas eu sei o que eu vou fazer. Ele vai e perdoa as dívidas daqueles credores do seu Senhor, para que depois eles pudessem ajudar ele quando ele fosse expulso do seu trabalho, quando ele fosse mandado embora do seu trabalho. E isso é prudência. Eu e você temos que agir com prudência. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que quando Davi saía para guerrear, Davi se portava com prudência. A prudência é algo importante. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem, ele tinha trabalhado toda a sua vida, ele tinha juntado uma grande fortuna, uma grande riqueza, só que ele não poderia levar nada para onde ele ia. Glórias a Deus. É uma questão de tempo, meus amados irmãos, para nós encontrar com o salário do pecado que se chama morte, e nós teremos que prestar conta de cada dia que nós vivemos e de cada uma das obras que nós praticamos nesses dias. Eu estou convicto, meus irmãos, que tudo nessa terra é passageiro. Salomão, o homem que foi mais rico em fama e glória sobre essa terra, em Eclesiastes ele vai dizer: tudo vaidade e aflição de espírito. Salomão, tudo que ele sonhou, ele conquistou. Tudo que ele queria, ele fez. Teve 1000 mulheres, teve muitos servos, teve muitas plantações, teve muito ouro, teve muita prata, e no final ele abre a boca: o melhor do homem é obedecer a Deus e guardar os teus mandamentos. Glórias a Deus. Aleluia. A melhor coisa que o homem pode fazer é obedecer a Deus e guardar os teus mandamentos. Meus irmãos, eu me preocupo com as almas que estão distantes do Senhor Jesus. Eu me preocupo com as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo.
Sabe por quê? Porque a qualquer momento Deus pode olhar do céu e falar conosco, como Ele falou com esse homem: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem será? Você já pensou nessa possibilidade, meu irmão? Você que ainda não aceitou Jesus, você que às vezes precisa de uma reconciliação, você já pensou nessa possibilidade? De chegar a hora de você ser chamado e você não saber para onde você vai? Glórias a Deus, aleluia. Glória a Você já Deus, pensou nessa glória a possibilidade de fazer a viagem definitiva que todos nós teremos que fazer? E quando nós estamos preparando uma viagem, nós colocamos ali nas bolsas nossas roupas, nós despedimos dos nossos parentes, nós temos ali as provisões que nós vamos usar durante a nossa viagem. Mas quando alguém é pego desprevenido, imagina você, alguém que não está preparado para viajar, e chega alguém e diz: olha, você vai ter que ir agora, nesse segundo, é uma viagem obrigatória, você não vai ter tempo de despedir dos teus amigos, você não vai ter tempo de ajuntar as tuas roupas, você não vai ter tempo de ajuntar as coisas para você usar no caminho. A morte é dessa maneira. É uma viagem forçada que todos nós vamos ter que fazer. Ou mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que enfrentar a morte. E essa é uma verdade, uma realidade que nenhum de nós temos para onde escapar. Mas nós podemos preparar a nossa mala. Está com a nossa mala preparada 24 horas. Para que quando Jesus nos chamar, para que quando Jesus nos recolher, nós estejamos preparados e sabemos para onde nós vamos. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Essa questão de saber com quem nós estamos e para onde nós vamos. Isso é uma questão muito séria. Muitas das vezes as pessoas estão preocupadas em granjear as multidões, em ajudar as multidões dentro das igrejas, mas estão negligenciando o mais importante. O mais importante é a salvação, porque se eu e você morrer sem Cristo, se nós for para o inferno, toda a nossa vida foi perdida, toda a nossa vida não tem mais nenhuma valia. Porque o Senhor Jesus disse: o que adianta o homem granjear o mundo se ele perder a sua alma, se ele se prejudicar a si mesmo? Aleluia. Nós temos que estar, meus irmãos, preparados dia e noite para essa viagem que pode chegar a qualquer momento. Aquele dia, aquele homem estava feliz, tinha terminado o seu celeiro novo, tinha recolhido todos os seus bens, ele estava amparado pelas riquezas terrenas, mas infelizmente a vida dele tinha chegado ao fim, e vai chegar esse dia para mim e para você. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu estou certo de que toda semeadura feita na terra ficará na terra, mas aquele que semear em espírito ceifará a vida.